Olá, amigos, estamos no ar com o nosso programa Polícia em Ação, aqui pelo canal 7 da NET, a TV Rio Preto, a TV de São José do Rio Preto. Você pode acompanhar nosso programa aqui pelo canal 7 da NET ou também pelo nosso site www.tvriopreto.tv e também pelo Facebook. Acompanhe e participe, faça suas perguntas aí, ou para mim ou para o nosso convidado de hoje. Será um prazer interagir com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, que vem cada vez aumentando, graças a Deus. Bem, hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber novamente o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior. Eu digo prazer em receber porque, não só porque é um grande amigo de longa data, mas também por ser um ícone da Polícia Militar. O Coronel Azor também é advogado atuante aqui em São José do Rio Preto, e é professor universitário da Unirp, já há quase 20 anos, né, Azor? O Coronel Azor, nessa área jurídica, aí, tem livros, autor de vários livros, possui mestrado e doutorado. Então, o senhor pode ser chamado de doutor mesmo. Né? Obrigado. Prazer tê-lo aqui novamente no nosso programa. Bom, Vicente, mais uma vez é uma honra atender ao seu convite, ao seu chamado, né? Você comentava comigo que talvez esse seja o último programa ao vivo do ano. Isso. E eu fico particularmente muito lisonjeado porque nós estivemos aqui na inauguração do seu programa. Então, essas questões emocionais valem bastante, né? E a amizade acima de tudo. Então, eu começo o seu programa já na inauguração e pelo menos no primeiro, daquele que é o primeiro de muitos anos de audiência aí, a gente está encerrando. Obrigado pelo carinho do convite. Eu que agradeço. Para nós aqui do programa é uma honra estar recebendo um convidado da sua estirpe, do seu gabarito. Obrigado. Né? Eu, quando falo aqui que ele é um ícone da Polícia Militar, foi e continua sendo. Foi, como eu sempre digo, o maior comandante que o CPI-5 já teve. Eu insisto nisso, porque acompanho e isso é uma coisa inegável. Mas continua sendo o ícone da Polícia Militar. Tanto é que recentemente esteve dando palestra no Tribunal de Justiça Militar, foi isso? Qual foi o tema mesmo que o senhor estava... A coisa de um mês atrás, a presidência do Tribunal de Justiça, ela mantém um departamento que é a chamada Escola Judiciária Militar. É um espaço que tem como objetivo trazer autoridades e notadamente aqueles que vivem a área acadêmica, professores, portanto, autores, magistrados, para que naquele espaço, que é a chamada Escola Judiciária Militar, sejam debatidos temas de interesse doutrinário, especialmente na área do direito constitucional, direito processual, direito penal e direito administrativo, que são as grandes áreas em que atua aquela jurisdição que é tão pouco conhecida, o Tribunal de Justiça Militar. Pouca gente entende qual é a dinâmica que existe dentro dessa área do direito que é o chamado direito militar. Muitas vezes as pessoas confundem o direito militar com questões puramente administrativas. E, na verdade, o direito militar ele compreende o direito penal, um direito penal especializado, e compreende também, depois da emenda constitucional número 45 de 2004, também o direito civil. Então, hoje em dia nós temos naquela corte, no Tribunal de Justiça Militar, praticamente os principais ramos do direito comum, direito penal e o direito civil, né? Não é só o direito administrativo. Essa escola judiciária, ela chama temas ao debate e com isso ela consegue fazer com que esses temas sejam discutidos em alto nível, sob o ponto de vista puramente acadêmico, portanto, ainda que seja aberto ao público leigo, mas obviamente é muito mais dirigido ao público profissional da área do direito. E é nesse contexto que nós tivemos, nessa semana, lá no Tribunal de Justiça Militar, para tratar, ao lado de uma das professoras mais importantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a professora Maria Garcia, constitucionalista renomada, que já tem de idade mais de 80 anos, e é livre docente, associada livre docente da PUC de São Paulo, que é, por sua vez, uma das faculdades mais prestigiadas do Brasil, na área do direito especialmente. E foi uma honra estar ao lado dela discutindo sobre o tema segurança pública na Constituição de 1988. Né? Ela falando com um viés
do direito constitucional e eu trazendo o meu ponto de vista acerca principalmente disso que você acabou de fazer mais uma vez algumas considerações elogiosas a meu respeito. Isso que eu digo que é a razão de ser da minha vida profissional da Polícia Militar e, por que não, grande parte da minha vida acadêmica, que é discutir o processo penal nesse nosso país e os impactos de um modelo processual penal na atividade de segurança pública. Então, esse encontro tinha isso como objetivo. Como é que a Constituição de 88 e o que ela recebeu da ordem jurídica passada impacta de forma positiva ou de forma negativa nisso que é o nosso cotidiano e a razão de ser do seu programa, né? Discutir criminalidade, discutir evolução dos índices para cima, para baixo e ver como é que a sociedade percebe tudo isso. E isso é extremamente importante quando a gente percebe que o direito, especialmente o direito processual penal, ele tem o condão, ele tem a força de fazer com que, se adotadas certas posturas, isso acaba impactando de maneira benéfica na segurança pública. Ao contrário, se o direito processual penal for observado e adotadas posturas diferentes, o impacto pode ser monstruosamente negativo naquilo que é um item essencial da vida em comunidade, que é a segurança. Sentirmos-nos seguros, sairmos com os nossos carros e termos a tranquilidade que ele não vai ser furtado onde nós deixamos. Ver os nossos filhos saindo para um passeio e ter a tranquilidade que ele não vai ser vítima de um roubo, com emprego muitas vezes de arma, para simplesmente tomarem do nosso filho, da nossa filha, um aparelho celular. Então, o direito é quem dá o tom dessa orquestra, né? Se o direito for mais flexível, a tendência é de que a criminalidade reaja de uma forma mais avassaladora. Se o direito, ao contrário, for um pouco mais equilibrado, eu não diria nem inflexível, a tendência é que a criminalidade perceba que o crime não compensa. Então, isso é o que a gente estava discutindo nessa última ocasião em que a Escola Judiciária Militar propiciou esse evento. O objetivo foi, repito, e encerro essa sua questão, né? Foi uma honra muito grande. Primeiro, ter sido convidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar, eu que já estou há 3 anos, já, aspas, aposentado, fora do comando, portanto. Ser lembrado sempre é bom, né? E a satisfação talvez tenha sido ainda de maneira mais forte potencializada, porque sentar-se ao lado de uma professora do quilate da professora Maria Garcia, da PUC, é algo que, sem dúvida alguma, para aqueles que a conhecem, para aqueles que são do ramo, sabem que tem um peso e um sabor bem diferenciado. Tá vendo, meus amigos, eu não exagero aqui quando eu falo, quando eu fico tecendo elogios aqui para o Coronel Azor. Ainda me lembro que, mesmo aposentado, foi representar a Polícia Militar, falar pela Polícia Militar na Assembleia Legislativa, esteve na época, quando na ativa, no Congresso Nacional, dando Sim. palestras lá. Enfim, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo e que sempre representou muito bem a Polícia Militar. E com orgulho, me perdoe, Vicente, cortar, e com orgulho de ser Rio Pretense e estar sempre aqui no programa de vocês, tá? Sim, Rio Preto, eu desde o início do programa, eu queria lembrar, o senhor participou do primeiro programa, a nossa ideia era mostrar, como o próprio nome diz, polícia em ação, mostrar os detalhes, as ocorrências dos policiais, as dificuldades, um pouco mais, de forma um pouco mais profunda do que é mostrado geralmente na imprensa. Agora, também tem esse viés de instruir a população em assuntos relacionados à segurança e discutir assuntos relacionados à segurança. E ao decorrer dos programas, a gente acabou pendendo mais para isso aí. Mostramos aqui ocorrências maravilhosas, principalmente da Polícia Militar Rodoviária. Sim. Estiveram aqui grandes apreensões. Mais de 14 toneladas? Já está em 14 toneladas de droga apreendida. É a maior produtividade. Se juntar todas as polícias da região inteira, juntando tudo... A rodoviária supera. Impressionante. Uma companhia da Polícia Rodoviária. Isso então, é a eficiência do comandante. Me tornei fã, sempre estou parabenizando aqui o capitão Cláudio por isso. Mas a gente passou a discutir temas importantíssimos. De lá para cá, vários temas importantes, e eu sempre tenho batido numa tecla que vai ao encontro disso que o senhor falou aí, a questão as causas principais da criminalidade.
E, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a principal causa é a certeza da impunidade. Isso, tanto em âmbito geral, como principalmente, temos a realidade nos força a falar de questões políticas. Até no último programa aqui eu disse o seguinte, olha, desde que eu era pequenininho, o Paulo Maluf, que hoje é deputado federal, ele já foi inúmeras vezes processado e condenado, e está aí até hoje. Então, ele é a prova maior da ineficiência da justiça em relação aos políticos. A gente espera que isso aí mude. Olha, nós falamos de vários assuntos aqui, eu sempre estou atento ao que acontece em Rio Preto na área da segurança, né? Então, nós discutimos aqui, por exemplo, questão de armamento da guarda, alguns outros assuntos relacionados especificamente às polícias civis e militares, a polícia civil e militar. Então, por exemplo, nós tivemos aí conhecimento, infelizmente, né, de alguns embates de polícia civil e polícia militar, na minha opinião, completamente desnecessários, né, porque o bem comum é servir bem a população, mas quando a gente vê, por exemplo, o delegado seccional representando o coronel Rogério, comandante de CPI, certa vez por aquela questão de polícia judiciária militar, ainda, desde a sua época tem essa palhaçada aí, né? Que, na verdade, as pessoas têm uma impressão errada, falam assim, nossa, mas olha, o militar vai tomar as providências do próprio militar. Mal sabem a população que nós, militares, somos muito mais rígidos do que qualquer um. Se me permite, só para pontuar nessa questão, acho que é extremamente importante, e eu acabei lendo muito na imprensa isso que você acabou de falar. E eu vou até aproveitar essa expressão forte que você usou, e acho que usou de maneira bastante devida, palhaçada, né? Foi a palavra que você usou. E eu digo palhaçada por quê? Porque é vendido na imprensa, por algumas pessoas que jamais poderiam fazê-lo, uma ideia de que nas cortes de justiça militar, militares julguem militares. Isso daí é vendido dentro de um contexto que faz com que quem ouça imagine logo um conchavo. Que é o contrário. É o meu colega julgando a mim mesmo. E eu devo julgá-lo com benevolência, porque talvez no futuro eu seja julgado por ele. A ideia bem leiga é essa mesmo. Mas isso é de uma excrescência de tamanha magnitude, porque se ao cidadão comum é permitido até imaginar isso, peraí, o Tribunal de Justiça Militar é composto por militares, militares julgam militares, então é uma coisa entre amigos, é uma ação entre amigos. Eu vou só chamar a atenção de quem nos ouve, nos assiste agora, a partir de uma reflexão, eu diria, bastante superficial até. Quando um juiz comete um crime, quem julga o juiz? Outro juiz. Outro juiz. Amigo dele. Meu Pergunta Deus. se ele vai ser benevolente. Quando um promotor de justiça pratica um crime, quem denuncia esse promotor de justiça? Outro promotor. Outro promotor de justiça. Não vem um ser de outro planeta para denunciar o promotor que comete o crime, não vem um ser de outro planeta para julgar o juiz quando comete um crime. E eu vou um pouco além agora. O próprio delegado seccional de polícia, esse quem representou contra o comandante da polícia militar local aqui, se ele praticar um crime qualquer, quem é que vai instaurar e presidir o inquérito para apurar o crime que esse delegado de polícia eventualmente tenha cometido? Outro delegado. Outro delegado de polícia. Isso não é dito. Ao leigo, eu insisto, aquele que não é do ramo, a gente pode até perdoar. Mas a partir de uma explicação, eu disse que seria e foi superficial como essa que eu acabei de dar, acho que qualquer leigo percebe, poxa, então não há algo de podre no reino da Dinamarca. Porque, de fato, quem vai julgar um juiz que comete um crime é um juiz. Quem denuncia um promotor que comete um crime é um promotor. Quem investiga um crime praticado por um delegado ou por um policial civil, por um agente policial, é um delegado de polícia civil. Então, qual é o espanto tão grande que um militar investigue crime praticado por outro militar? Qual é o espanto? E aí talvez valha agora pontuar e encerrar essa questão, de minha parte ao menos, para não tomar de todo a palavra dos assuntos que você pretende abordar aqui nesse nosso encontro.
A questão é muito simples. Talvez alguns delegados de polícia não saibam, mas aí a culpa é de não se manter atualizado no estudo, dever que se impõe a qualquer um de nós, que não é um leigo, mas é alguém que milita na área do direito, e os delegados são. Talvez alguns delegados não saibam, ignoram, e imperdoavelmente ignoram, que quando se trata de crimes praticados por militares, tendo como vítimas ou supostas vítimas civis, quem vai julgar o policial militar vai ser só o juiz de direito togado. É um juiz togado, significa que é um juiz que se formou em direito numa faculdade, preencheu os requisitos, prestou um concurso público, passou num concurso de ingresso à magistratura. Ele não é da polícia militar e tampouco é militar. Ele é um juiz de direito. E é ele quem vai julgar. Ora, se esse policial militar de fato cometeu um crime e merece ser condenado ou absolvido, quem vai julgá-lo, portanto, é um civil, ainda que esse civil seja de um tribunal de justiça militar. Não são militares que vão julgar o colega. Quem vai julgar é esse juiz de direito concursado. E quem vai denunciar esse policial militar que eventualmente praticou um crime de lesões corporais contra um civil, agrediu um civil indevidamente, vai ser um promotor de justiça, que nada de militar tem, é também civil. Então, essas coisas é que infelizmente não são colocadas, e perceba, Vicente, que são coisas simples de se colocar ao leigo. Não é necessário bacharelar em direito e nem pós-graduar qualquer pessoa, uma simples pessoa que seja de outra área do conhecimento, ou uma pessoa que tenha até pouca escolaridade, consegue, a partir de uma explicação correta, adequada e não suspeita, entender isso. Mas não é isso que se vê em situações que, infelizmente, a palavra que você usou é a mais adequada, palhaçada mesmo. Palhaçada é um delegado de polícia que tem mais de 20, beirando 30 anos de serviço, prestar um desserviço à sociedade, como é perder o seu tempo para investigar e criar representações como essa. Melhor faria esse delegado se aumentasse o nível de eficiência da sua polícia. Uma polícia que não consegue investigar e esclarecer mais do que 3 a 5% dos crimes. 3 a 5% dos crimes. É como se eu fizesse uma publicidade para a faculdade onde eu leciono, dizendo: dos 100 alunos de minha classe, 5 conseguem aprovação, 95 são reprovados. É como se eu estivesse fazendo propaganda de um hospital, onde entram para tratamento 100 pessoas e 5 saem vivas, 95 morrem. Que propaganda mal feita. Então, é preciso que a Polícia Civil, isso obviamente não vale para todas as pessoas, mas é preciso que a Polícia Civil, ao menos pela sua chefia, lute pelas suas intenções institucionais, mas talvez com um pouco mais de serenidade, de sobriedade, dando atenção àquilo que realmente vai refletir no bom atendimento ao cidadão. Então, é o que eu penso a respeito dessa questão, e me perdoe ter até ido um pouco além, que me inconforma perder-se tempo da atividade policial com uma questiúncula até mal explicada como essa. Olha, eu queria aqui deixar bem claro, e usei um termo forte, aqui o que eu mais faço é usar termo forte, eu não economizo aqui não. Essa aqui, eu acho uma palhaçada, não estou criticando o ato em si de um responsável, de um dirigente ou outro, de um comando ou outro da polícia, tanto polícia militar quanto polícia civil. Mas eu falo aqui como cidadão. Como cidadão, a gente espera que as polícias estejam cada vez mais integradas, e não só esse negócio de reunir de vez em quando para falar que está junto, não, mas integradas na prática, e para melhorar o serviço prestado à população. Essa é que eu acho, essa situação que eu acho uma palhaçada. Eu não estou aqui discutindo aí a postura de um comandante ou de outro, nada. Agora, lamentavelmente, recentemente, eu fiquei sabendo de outra representação. Desta vez, a mesma coisa, o comando da Polícia Seccional aqui, comando da Polícia Civil, representando novamente o Coronel Rogério Xavier, com relação ao trabalho realizado pela Polícia Militar, trabalho que, inclusive, foi o senhor que implantou
e, diga-se de passagem, um trabalho com muito sucesso, né, que é a mediação comunitária. Inclusive, o senhor, no primeiro programa, falou aqui sobre isso. E, novamente, houve essa representação, mas o Ministério Público já rechaçou essa representação aí, inclusive dizendo, foi exposto, foi publicado, foi público e notório isso aí, dizendo que até a Polícia Militar está fazendo um trabalho preventivo maravilhoso com isso. Que é o seu papel. A gente sabe disso, né? Faz parte da atividade de prevenção da Polícia Militar. Mas, lamentavelmente, continua esse negócio de ficar representando aí. Então, eu como cidadão, não estou querendo aqui defender a nossa corporação, mas como cidadão, a gente espera que as polícias estejam mais focadas, mais integradas e focadas realmente em servir melhor a população, combater a criminalidade. É isso que nos interessa. É isso que nos interessa. Eu trouxe aqui, o senhor deve ter acompanhado ao longo dos programas, sim, trouxe aqui até vários, já trouxe uns 4 delegados, sim, aqui. Dr. Ted, Dr. Renato Pupo. O Dr. Renato Pupo, trouxe o Dr. Alceu. Valura, acho que teve aqui também, não teve? Valura ainda não, mas ainda vai vir. Dr. Alceu, trouxe o Dr. Alceu Oliveira, sim, trouxe a dona Dálice Ceron, sim, e pessoas que são ícones da Polícia Civil, sim, aqui. A Dálice é fundadora praticamente da Delegacia da Mulher aqui. Exatamente. Uma pessoa que desenvolve um trabalho maravilhoso. Já elogiei muito aqui a DIG, porque são ilhas de excelência da Polícia Civil. Exatamente. São ilhas de excelência. Essas ocorrências mais que tiveram maior repercussão na imprensa, eu fiquei admirado com o procedimento da DIG, foi maravilhoso. Saíram daqui, foram lá na Baixada, investigaram até solucionar o caso, prendeu a maioria, identificou os outros. Então, eu cansei de elogiá-los aqui. Então, que as pessoas entendam que aqui a gente não está criticando instituições. Nós só queremos, como cidadãos, a integração de fato e o foco no bem servir a população. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, um apoio cultural, e voltamos rapidinho. Não saia daí. O Grupo Lucadema desenvolve e fabrica equipamentos para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, além de oferecer toda a linha de consumíveis como vidrarias, reagentes e acessórios. Equipe técnica altamente especializada em manutenção de equipamentos científicos. Com um portfólio completo, atendemos a indústrias de segmentos variados, bem como universidades e institutos de pesquisa em todo o território nacional. Grupo Lucadema está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Toda a tecnologia japonesa em suas mãos. Na Vila Nissan você encontra um Nissan do tamanho da sua necessidade. Nissan Mark, compacto, inteligente e econômico. Nissan Versa, o sedã para quem deseja espaço com economia. Kicks, o SUV que vai surpreender você. Novo Sentra, sofisticação e alta tecnologia. E a nova Frontier é mais que força, é Nissan. Na Vila Nissan você vai encontrar uma equipe completa para lhe atender em todos os departamentos, da venda à assistência técnica. Vila Nissan, a sua concessionária Nissan. Hoje o mundo está conectado o tempo todo, interagindo, trazendo informações, buscando informações e até comprando pela internet. Pois agora é tudo tão simples, a informação está na palma das nossas mãos. E é claro, a Lojas Lívia também está conectada nesse universo digital que nunca para. No Facebook publicamos todos os eventos, a agenda de cursos que estão bombando, além de vários sorteios que todo mundo gosta, né? No Instagram temos dicas de beleza e novidades. Já no Stories e Snapchat trazemos vários lançamentos. E o canal no YouTube não podia ficar de fora. São mais de 180 vídeos com informações técnicas de produtos, resenhas e lançamentos. E se você ainda não segue Lojas Lívia nas redes sociais, é só pesquisar Lojas Lívia em todas e seguir. Fique por dentro de tudo que rola por aqui, porque aqui sempre tem novidade. Mike Center Artigos Militares. Atenção policiais e bombeiros militares e civis, guardas municipais, agentes penitenciários e de segurança. Agora vocês têm a maior e mais completa loja de artigos militares de Rio Preto. Aqui você encontra tudo o que precisa, sempre com a melhor qualidade. E para você, mulher, aqui você encontra os equipamentos necessários para a sua defesa. Trisec, tecnologia, tradição e conhecimento ao planejar a segurança nos condomínios residenciais. Instalar corretamente
todos os equipamentos seguindo as normas técnicas e fazer a manutenção programada são fatores importantes para o pleno funcionamento dos sistemas de segurança. Para isso, você pode contar com a Trisec. Com uma equipe altamente capacitada, a Trisec cuida dos itens que proporcionam mais tranquilidade ao seu condomínio. Conheça o que a Trisec pode fazer por você. Voltamos com o nosso programa Policiação, aqui pelo canal 7 da NET, TV Rio Preto, a TV de São José do Rio Preto. Hoje, com a satisfação, está recebendo aqui o Coronel Azur Lopes da Silva Júnior, um ícone da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, entre vários assuntos que nós falamos aqui, a gente discutiu durante o ano, muitas vezes, os fatores da criminalidade, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, a experiência mostrou e comprovou inúmeras vezes que o principal fator gerador da criminalidade é a certeza da impunidade. A certeza da impunidade. A gente prendia muito, prendia o bandido, e o bandido ficava tranquilo. Ele não tinha medo de ir para a cadeia, porque sabe que ele ia sair logo. Então, isso aí é uma coisa profunda que precisava mudar. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, o nosso Congresso Nacional, ele está na contramão da vontade da população. A exemplo da questão de armamento, a exemplo da questão de redução da maioridade penal, em que a grande maioria da população é a favor, está querendo, e chega lá, o Senado simplesmente engavetou aquela questão da maioridade penal e não se fala mais nisso, né? Agora, eu já citei aqui várias vezes no programa, que quando eu fiz meu mestrado profissional lá em São Paulo, o então deputado federal Ronaldo Caiado disse que 15% dos políticos de Brasília eram patrocinados pelo tráfico. E, recentemente, aquele Marcinho VP, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, disse que é muito maior esse índice aí. Então, a gente vê o tráfico relacionado, né, com essa questão da corrupção na política, e a gente vê aí o Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores, praticamente fazendo leis para livrar a própria pele. Lamentavelmente, né? Então, isso aí é uma coisa que não tem como não ser crítico disso aí. E dentre essas posturas, tem essa questão da política de desencarceramento. Olha, num país que nós estamos aí com 62 mil pessoas assassinadas por ano, ao invés da lei se transformar mais rígida e efetivamente a pena ser cumprida, não, vem essa política do desencarceramento. Eu vou falar a minha opinião, o senhor com mais propriedade. Num primeiro momento, eu totalmente equivocado essa política do desencarceramento. Num primeiro momento, fala, não, mas se você for um pouco mais rigoroso, não vai ter onde colocar o ladrão. As cadeias já estão superlotadas. Tudo bem, mas elas estão superlotadas momentaneamente, porque há uma circulação muito grande de pessoas presas. E por que acontece isso? Por causa da certeza da impunidade. Se o criminoso, ele soubesse, não, se eu for preso, imagine, vamos pensar o seguinte, lá atrás, o primeiro processo do Paulo Maluf, vamos usar o Paulo Maluf aqui, porque todo mundo conhece, o deputado, se no primeiro processo dele ele tivesse tomado 10 anos de cadeia e cumprisse os 10 anos de cadeia, será que todos os políticos continuariam agindo assim? Me perdoe até te interromper, mas o que se espera e o que tem acontecido para dar legitimidade para a mais importante operação que já aconteceu na história desse país, que é a Operação Lava Jato? Não é exatamente isso que está acontecendo? Se cadeia não recupera ninguém, então a gente tem que pôr Eduardo Cunha rapidamente em liberdade, a gente tem que colocar o Garotinho também em liberdade, a gente tem que colocar o ex-governador do Rio de Janeiro, que assaltou o Estado, em liberdade. Mas não é isso que está acontecendo. E aí eu fico me perguntando, Vicente, a Operação Lava Jato, ela chamou a atenção dos formadores de opinião, e eu diria até da comunidade supostamente intelectualizada desse país, para dar um cala-boca. Espera um pouquinho, o discurso politicamente correto até ontem, até antes da Operação Lava Jato, é de que cadeia não reeduca ninguém. O discurso politicamente correto, dentro dos intelectuais, dentro dos jornalistas, dentro da mídia, era de que porque cadeia não reeduca ninguém, o direito penal tem que ser a última razão.
Engraçado que agora, nos dias de hoje, quando o direito penal começou a ser usado de uma forma um pouco mais rigorosa, e é o mesmo direito penal, agora todos na mídia, todos na imprensa, portanto, todos na comunidade acadêmica aplaudem a Operação Lava Jato e ficam até maravilhados com seus resultados. E pior, criticam quase que em unanimidade o ministro Gilmar Mendes, que vez ou outra solta um desses acusados. A lei é a mesma. O que aconteceu? Que antes o politicamente correto era dizer o senso comum, o lugar comum, aquilo que não tem fundamento algum, que é cadeia não reeduca ninguém. E agora, estranhamente, acham que a cadeia deve ser aplicada. Por que isso? Seria uma vingança do pobre contra o rico? Agora, o que a gente tem que perceber, penso eu, é que temos que ser todos os cidadãos de bem contra aqueles que agridem a sociedade. Eu não tenho que ser contra o rico, eu não tenho que ser contra o pobre, eu tenho que ser contra a quem, indistintamente rico ou pobre, fere a sociedade, seja com uma arma na mão, seja com uma caneta roubando milhões. Essas duas pessoas são nefastas, ou seus comportamentos são inadmissíveis. E a lei tem que ser dura para eles, seja o rico ladrão, seja o pobre assaltante. Eu não posso fazer apologia da criminalidade. Eu não posso dizer que o pobre coitado do usuário de drogas é simplesmente um pobre coitado e que o uso de drogas é uma questão de saúde pública. Eu não posso dizer isso. Ainda que eu saiba que a toxicomania, o uso de drogas, é uma questão de saúde pública, mas não é só de saúde pública. Porque são exatamente esses pequenos usuários que se transformam em pequenos traficantes que enchem a nossa cidade de biqueiras, de pontos de revenda de droga. E é dentro desse cenário do submundo do crime é que acontecem boa parte das mortes que atingem esse número monstruoso no Brasil no ano de 2016, de mais de 61 mil assassinatos. Puxe, e as estatísticas já mostram isso, quase todos, direta ou indiretamente ligados ao tráfico de drogas. E o que a gente faz de politicamente correto? A gente discute a liberação da maconha. A gente discute que isso daí é uma opção. Não pode ser algo proibido pelo Estado. Então a gente tem que começar a discutir, inclusive, a necessidade de existir um Estado. A razão de ser do Estado é de estabelecer, sim, parâmetros. Isso pode, isso não pode. Claro que esses parâmetros têm que ser discutidos com a sociedade. Mas aí eu me pego surpreendido quando você diz aquilo que é estampado a todos nós. A sociedade quer algumas coisas, a sociedade, ela admira certos valores. Engraçadamente, nem sempre essas opções que a sociedade toma são igualmente tomadas pelo nosso Congresso Nacional. Temas como esse que você falou, redução da maioridade penal, saídas temporárias, progressão no regime de pena. O sujeito é condenado a 6 anos de reclusão, ele cumpre 1 ano e é posto em liberdade. Olha, se é ruim termos que adotar política de construção de penitenciárias, eu acredito que seja pior ainda termos que encontrar espaço para construir cemitérios para as pessoas que são vítimas desses assassinatos. E indenizações para as famílias que ficaram desassistidas por seus pais, por seus filhos, pelos seus entes queridos. Eu já tive uma vez, num programa de televisão, debatendo eu com um procurador, não, acho que era procurador. Defensor público? Defensor público. E ele falando exatamente que, olha, se encarcerar resolvesse, nós já temos 600 mil presos, as cadeias estão superlotadas, mas ele tem uma visão, eu diria assim, jurídica da coisa. Não é nem jurídica, eu diria, é poética. É poética, não é jurídica, porque é o direito é o direito é quem cria a prisão. É o direito, me perdoe, não corrigir a você, mas corrigir a isso que ele fez. O direito é que permite, desde a Constituição, que uma pessoa seja presa, inclusive antes da sentença, na forma de flagrante e na forma de prisão preventiva. Simples assim. E esse direito existe não só nesse nosso país, de
terceiro mundo, mas ele é copiado de nações de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, na Europa toda evoluída, a prisão provisória existe, as prisões cautelares existem. A pessoa não é presa tão somente depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, visões como essa desse defensor público, ou de qualquer outro que habite na comunidade jurídica, eu costumo dizer, não são visões jurídicas, são pontos de vista, respeitáveis como ponto de vista, mas que não se sustentam no direito. Então é uma visão que eu diria muito mais poética do que verdadeiramente jurídica. Insisto, não é jurídico porque é o direito que permite a prisão antecipada de pessoas. É o direito que permite que a pessoa cumpra, inclusive, integralmente a pena. Então, não se trata de uma visão jurídica, se trata de uma visão poética, talvez de uma sociedade utópica. Uma sociedade utópica onde não haja crime e onde também não haveria necessidade da existência de defensores públicos. Mas eu falo assim, eu tenho certeza que é um pensamento equivocado, porque talvez a curto prazo realmente falasse, olha, a partir de agora não tem esse negócio mais de progressão de pena, o indivíduo vai ficar preso por furto, vai cumprir a pena, não tem mais saidinha, não tem mais indulto. Primeiro, a curto prazo, realmente, não ia ter cadeia para colocar todo mundo. Mas a médio e longo prazo, as pessoas, esses criminosos iam ver que está sendo executada a punição. E mais ainda... ele não reincidiria. E mais ainda, um desviante desse, um criminoso desse, segregado, fora da sociedade, segregado, basta ver, você foi comandante da PM aqui, quantos furtos de veículos a gente tinha, em média, diariamente aqui em Rio Preto? Quantos a gente tinha mensalmente em Rio Preto? Pega esse número, que sejam 10 furtos de veículos por mês, por dia. Muitas vezes, desses 10, 5 foram praticados por um único criminoso. Então, só por uma questão aritmética. Se eu mantiver esse sujeito preso por 10 dias, em tese, ao menos pela média, 50 veículos que ele não vai furtar. A mesma coisa se diga com relação ao traficante. Um traficante preso é uma biqueira a mais, você pode até contestar, mas você prende um, surge um outro. Mas essa é a eterna briga do gato contra o rato, do Tom contra o Jerry. Essa é a razão de existirem as polícias e todo o aparato de persecução penal. Então, há certos argumentos que eu diria, eles são poéticos e não se sustentam. Então, vez ou outra, eu me visto com um paletó, coloco uma gravata, me digo doutor em direito e sentado nesse status, eu começo a dizer coisas e colocá-las como verdade para a população. E não há fundamento lógico naquilo que eu digo. As pessoas talvez só comprem aquilo que eu diga pela ostentação do título de doutor, da veste num paletó. Mas, na verdade, não há lógica. É necessário, cada vez que eu tiro um criminoso da sociedade e o segrego, aquele criminoso não vai fazer vítimas. Simples assim. Se eu prendo o gato numa gaiola, os ratos ficam felizes. Simples assim. Se um gato come 10 ratos por dia, um gato preso por 10 dias significa 100 ratos que sobreviverão, pelo menos, ao longo daqueles 10 dias. Essa é uma matemática bastante elementar e não se culpe o direito por isso. Culpem-se as pessoas que deturpam o direito. Olha, o senhor falou quando eu era comandante da PM aqui, eu sempre incentivei ao máximo a tropa, os policiais, a prenderem cada vez mais. Porque é matemático, é uma balança. Se você tira um ladrão da rua que ele pratica um monte de crimes, no mês seguinte vai cair um pouco. Simples. É matemática, e nas comunidades, nas cidades pequenas, nós estamos falando de uma realidade de Rio Preto, que é uma cidade que supera talvez os 500 mil habitantes. E aí, se considerar a população flutuante, talvez muito mais ainda. Mas imagine, nas outras 96 cidades que nós temos aqui na região, 95 para ser mais preciso, a exceção, eu diria, de Fernandópolis, Catanduva, Votuporanga, as outras são cidades pequenas, cidades em média com 1.500, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, algumas poucas de 40 mil habitantes. Comunidades, portanto, em que às vezes o ladrão é um cara só. Um ou dois faz a inteira. E às vezes esse cara é o ladrão e é também o homicida.
Então, é uma questão de percepção, eu diria até rasteira. Então, é preciso abrir mão da poesia, dessa utopia de uma sociedade onde todos são seres humanos puros, e pior, muitas vezes, nessa ideia, nessa concepção de pureza, tentar atribuir ao pobre a causa da criminalidade. A partir da premissa de que combater o crime significa combater os pobres. Absolutamente não. É que não há estatísticas que revelem isso com clareza. Mas eu ousaria dizer, depois da Lava Jato, que nas camadas mais aquinhoadas financeiramente, economicamente da sociedade, a proporção de criminosos seja maior do que entre os pobres. A grande massa da população brasileira é pobre, mas é pobre que respeita os valores porque aprendeu isso do pai e da mãe. Geralmente é o pobre que tem vergonha de dar calote. O rico negocia dívida. Os valores que os pobres cultuam são muito mais fortes e mais respeitados, muitas vezes, do que aqueles que ocupam outras camadas mais elevadas da sociedade. Então não se diga que combater o crime significa combater o pobre. Não se diga que o bandido é bandido porque ele é vítima da exclusão social. Porque muitas vezes os pais desse bandido foram mais excluídos e sofreram muito mais do que esse rapaz, e nem por isso se transformaram em bandidos. Há uma série de outros tantos fatores que poderiam ser sondados que levam a pessoa a optar pelo caminho do crime. Entre eles, certamente, aos meus olhos não está a pobreza. Eu sou de família pobre. E eu não tenho na minha família um que tenha se transformado em criminoso. Eu conheço hoje em dia pessoas de faixas sociais bem mais elevadas e infelizmente eu vejo com relativa frequência pessoas dessas famílias se desviando por crimes, se não violentos, mas crimes. Sonegação fiscal, loteamento clandestino, parcelamento ilegal do solo. São os crimes típicos de bandidos, de alta sociedade. Acabam causando um prejuízo muito grande à corrupção, população, muito maior do que aquele que rouba galinha, que então furta não se diga que o criminoso é vítima de exclusão social e não se diga que a exclusão social se deu por conta da pobreza. Eu costumo dizer aqui que, infelizmente, né, vergonha só sente quem tem. Quem não tem, não sente. Então você olha aquelas pessoas, infelizmente a TV mostra direto, principalmente os políticos, né? Pessoas que roubaram, mas roubaram muito. E eles estão ali falando, não, está tudo bem, eu sou inocente e tal. Então, infelizmente, essas pessoas, elas são desprovidas de vergonha na cara. Sim. Então pode ser presa, parecer algemada, a família vê, tudo bem. Mas vai comer o queijo caro e o iogurte ainda na cadeia, né? Falta vergonha na cara. Falta vergonha na cara. Agora, assim, a gente estamos chegando já ao final do programa, queria só, o senhor citou a Lava Jato, né? Espanta, e aí vai uma crítica realmente à magistratura, ao Poder Judiciário, que de repente, um juiz chama a atenção do Brasil inteiro, hoje não há, as pessoas já querem que o Moro seja presidente, né? Um juiz chama a atenção do Brasil inteiro por estar atuando. Aí eu pergunto, ele inventou alguma lei? Ele criou algo novo? Por que os demais não fazem isso? E eu digo mais, por que não faziam antes? Antes dele. Ou será que é com ele que se inaugurou o Poder Judiciário no país? Então, por quê? Por quê? Isso, Vicente, esperar que eu tenha resposta seria cobrar muito de qualquer um, né? Mas eu acho que pode ser lido por cada um de nós que reflete em cima dessas coisas, dessas questões, de uma forma talvez até mais profunda. Esse mesmo juiz tomou todas essas atitudes e acabou sendo aclamado pela sociedade brasileira a partir das mesmas leis. Então talvez valha lembrar que há poucos instantes eu disse aqui, há pessoas dentre nós que têm uma visão poética e não real da realidade. E aí atribuem isso ao direito, é o direito que manda soltar. Você, vez ou outra, critica aqui, eu vou só usar como mais um exemplo, de como o instrumento pode ser bom, a lei, nas mãos de um bom cirurgião,
Sérgio Moro. E às vezes esse mesmo instrumento, um bisturi, pode fazer um estrago monstruoso nas mãos de um assassino. O instrumento é o mesmo, é um bisturi. Nas mãos de um bom cirurgião, salva vidas. Nas mãos de um mau cirurgião, mata pessoas. Pois bem, o que nós vemos ser criticado constantemente aqui nesse seu programa? Saídas temporárias. Vá ver o que diz a lei de execuções penais em relação à saída temporária. Ela não diz que é direito absoluto. Ela não diz que os criminosos devam ser colocados em liberdade aos montes e a granel. Ela diz que cada caso deveria ser olhado com um pouco mais de atenção. E me pergunte se todos os juízes que soltam em saídas temporárias têm o mesmo trato com cada um dos presos que serão soltos, como Sérgio Moro tem em relação a cada um dos seus réus. Eu acho que a palavra aí chama-se comprometimento. Guardadas raríssimas exceções que a gente vê aí no Poder Judiciário, falta comprometimento. Nós temos grandes exemplos aqui de comprometimento. Nosso amigo Caio Meluso, o doutor pessoas Emigliano, diferenciadas. São diferenciadas, mas são exceções. E veja, a média de vencimentos, de salário de um magistrado, publicada pelo Conselho Nacional da Magistratura em nosso país, um país onde o salário mínimo não chega a R$1.000, a média salarial de um magistrado supera R$40.000. Eu não discuto se ele merece ou não merece, eu discuto isso dentro dessa nossa realidade, né? Essa realidade de pobreza. Bom, se é fato que recebem esse salário, acho que a contrapartida deveria ser algo que fizesse existir no nosso país somente magistrados do status de Sérgio Moro, de Caio César Meluso, de Emílio Migliano. Eu não consigo admitir um juiz que não dê plantão, um juiz que não cumpra expediente pelas manhãs, um juiz que não marque audiências para sextas-feiras, um juiz que emende feriadões, recebendo acima de R$40.000, me desculpe, porque o cidadão operário que ganha salário mínimo trabalha 44 horas semanais, inclusive aos sábados. Então, essa é a insurgência que a gente deve ter. Se eles ganham como juízes de primeiro mundo, eles têm que agir como juízes de primeiro mundo. Bem, o tempo aqui passa rápido, nós já chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença do Coronel Azor aqui mais uma vez. O bate-papo aqui, a hora passa que a gente não percebe. Coronel, muito obrigado pela sua presença. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no programa Polícia em Ação. Eu que te agradeço mais uma vez e a cada um dos queridos telespectadores. Nosso abraço fraterno e, antecipadamente, um Feliz Natal e um excepcional 2018 a todos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a semana que vem, se Deus quiser.